E hoje eu quero refletir com vocês, junto aqui com os meus irmãos, aqui já na sala do Zoom, na carta de 2 aos Coríntios, no capítulo 4. No capítulo 4, e nós vamos ler aqui na sequência o capítulo 4 e o capítulo 5. Nós vamos ler, e o capítulo 5 eu vou até o versículo 17 dele. E nessa leitura nós vamos aqui refletindo e pensando juntos palavras que Paulo traz a essa igreja de Corinto. E ele diz no primeiro versículo do capítulo 4: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O que Paulo está dizendo aqui é que ele colocava a consciência dele à disposição de Deus e dos homens, onde nela não podia se encontrar dolo, modificação, adulteração da essência da mensagem, sem nenhuma finalidade que visasse beneficiar exclusivamente a Paulo e aos seus próprios interesses. Isso porque a mensagem do Evangelho, por vezes, ela sofre esse tipo de assédio, onde modificações, forçações, afrouxamentos e dilaceramentos na essência da mensagem vão sendo realizadas no intuito de não perder seguidores, no intuito de obter a adulação e a aproximação dos ouvintes, no intuito de cooptar peças-chaves relativos ao seu interesse de políticas e interações interpessoais. Paulo, ele está dizendo que ele carrega a integralidade da mensagem com todo o equilíbrio e com todo o bom senso, todavia sem fazer dessa mensagem uma constante mediação voltada à articulação de seus próprios interesses, pessoais. Interesses esses que por vezes entremeiam a nossa interação com o Evangelho, tornando então essa relação uma relação muito mais voltada à afirmação de interesses íntimos do que da veiculação da essência da mensagem. Agora, nós sabemos que isso é necessário que seja feito com todo bom senso, porque muitos, a pretexto de não violarem a essência da mensagem, se tornam rudes, se tornam grossos, se tornam dogmáticos, se tornam impositivos e acabam, portanto, promovendo na veiculação da mensagem um espírito que não pertence à essência do Evangelho. Portanto, é por isso que eu estou dizendo que a mensagem e a essência da mensagem, ela não pode ser alterada no intuito
de se promover interesses particulares, todavia realizada com consciência e bom senso, para que, por um lado, a gente não se torne dogmático e inflexível demais, impondo as verdades do Evangelho de um modo a anularem a sua própria eficácia, pelo modo como ela é transmitida. E, por outro lado, nós também somos convidados a não alterar a essência da mensagem, produzindo recortes e manipulações tendenciosas da mensagem, de modo a estabelecer uma relação de interesse com o público. E aí você vai ter determinados guetos religiosos que só falam de prosperidade, ou que só falam de cura, ou que só falam de interesses particulares e específicos, gerando, portanto, uma ênfase que o Evangelho não tem, promovendo a descaracterização do Evangelho na deturpação de suas ênfases. E aí é que se manifesta o dolo, o interesse e a manifestação partidarizada da manipulação do Evangelho, visando um determinado segmento, um determinado grupo, e a fomentação, por exemplo, de uma identidade que aquele possível líder adquiriu e que ele quer então apenas promover recortes e seleções dentro daquilo que afirme a identidade dele dentro do grupo. Então é essa tendenciosidade que Paulo observa aqui e coloca a consciência dele à disposição. Coloca a consciência dele à disposição diante de Deus e dos homens, de que Paulo, ele estando diante dos pobres, a essência da mensagem é a mesma, com bom senso. E ele estando diante dos fariseus e dos cristãos judaizantes, a essência da mensagem dele é a mesma, com bom senso. A essência da mensagem permanece sempre a mesma. E é essa mensagem que vai promovendo em si aqueles que se aproximam ou aqueles que se afastam. Aqueles que se aproximam ou os que se afastam. Oh, querido Evelton, sim, essa mensagem permanecerá gravada aqui no canal, no meu canal no IGTV e posteriormente lá no meu canal no YouTube, com a graça de Deus, meu mano querido. E aí vem então o versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais os deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Portanto, Paulo ele tinha esse entendimento de que mesmo que os seus interesses pessoais não fossem o que patrocinasse o seu ardor na pregação do Evangelho, haviam aqueles que rejeitavam, e ele entendia que essa rejeição é porque o príncipe, o Deus deste século, cegou o entendimento com os ventos doutrinários. Cada geração, cada tempo possui um vento de doutrina
que produz convicções do momento, que cegam o entendimento para a sensibilidade dinâmica da verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho, para muitos, se torna uma expressão de conveniência apenas na medida em que confirma as suas posições dogmáticas de convicção do momento, conforme aquilo que seja a relevância do momento. E como eu vi nesses últimos tempos, pessoas saírem de um extremo e irem para o extremo oposto de convicção. E isso ter profunda influência sobre a sua concepção de Deus e do Evangelho. De modo a refletir de que a sua interpretação do Evangelho não foi sob a lente, sob a fonte do amor, mas sim a partir de uma perspectiva doutrinária, ideológica, de teoria humana dos homens, conforme a corrente que esteja vigente no momento presente. Se é a de esquerda, então é esquerda. Se é de direita, então é direita. E o Evangelho, ele se torna uma mera ferramenta auxiliar de confirmação de conveniência para a paixão ideológica que o sujeito esteja abraçando no momento. Bem, só para confirmar, porque a base mesmo do sujeito é a ideologia. Mas o que é isso? Senão o Deus deste século cegando o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque, dizendo Paulo, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Isso é muito pessoal. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Está aí um tipo de experiência que prescinde filosofia, razão, persuasão, argumentação, porque é a luz que resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. É quando Cristo Jesus ganha uma experiência absolutamente pessoal no coração, exercendo influência na sua maneira de ler e interpretar a si mesmo e a vida. E a partir daí, tudo passa a ser condicionado pelo resplendor dessa luz, desse milagre formado lá no coração. Lá no coração. Lá onde as teorias, as psicologias, as antropologias, as filosofias do homem encontram o seu limite, porque lá ou você abraça essa experiência pela fé, ou tudo o que você vivencie poderá ser plenamente afogado, empurrado e até mesmo anulado por todo e quaisquer vento de doutrina que o tempo todo fica soprando por intermédio do coletivo, fazendo vibrar de tempos em tempos ondas de certezas, como se a gente estivesse descobrindo um novo mundo que estava encoberto aos nossos olhos.
Mas esse resplandecer aqui é no coração. É no coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, e isso pela fé. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Dentro do coração nasce uma verdadeira galáxia, um verdadeiro universo de profundidade e de dilatamento, de percepção e de compreensão. Todavia, enquanto peregrinamos aqui no tempo e espaço, o sublime divide espaço com o mortal, o celeste com o carnal, o divino com o temporal, o eterno com o passageiro. E é justamente nessa interposição dos opostos é que nós podemos desfrutar do equilíbrio. Porque essa glória, a excelência desse poder habita em vasos de barro. Em vasos de barro. Estamos aqui falando da majestade, da sublimidade de um poder com uma capacidade infinita de alteração da qualidade mais íntima do nosso ser. Mas a sublimidade dessa atuação e desse poder em nós, ela divide espaço com vasos de barro, com elementos da temporalidade, com uma psiconeurofisiologia e que produz em nós sensações e sentimentos absolutamente opostos e contraditórios a esta verdade. O sublime divide espaço com o carnal. E é nessa interposição de forças em que a gente vai sendo convidado a sair do piloto automático para viver com toda a sobriedade. E é por isso que aqui, inclusive, morre essa frequente necessidade que eu observo da igreja estar sempre enfatizando as sensações, como se ela fosse o principal canal do divino em nós. Hoje eu sentir Deus, nossa, que sensação! Eu estou sentindo Deus, faz muito tempo que eu não sinto Deus, então Deus deve estar distante de mim. Ora, meus amigos, as nossas sensações, elas têm o potencial de produzir a sensação de Deus e a sensação da ausência de Deus. Em termos da sensação, a nossa alma, ela produz os movimentos e as dinâmicas mais diversas. Mas nós não somos apenas aquilo que nós sentimos. Nós somos, sobretudo, aquilo que nós cremos. Crer não é sentir, crer é uma decisão. E precisamos ter a consciência de que a excelência do poder de Deus, esse tesouro outorgado por intermédio de Cristo a nós, nos habita em vasos de barro. Por isso não se culpe, não se recrimine pelo evangelho dividir espaço dentro de você, por vezes com o medo, por vezes com a angústia, por vezes com a culpa, por vezes com sentimentos contraditórios àquilo que consiste a afirmação de nossa fé. Porque os sentimentos oscilam,
mas é a fé que mantém a direção do nosso olhar. A fé que mantém a direção do nosso olhar. Não é por outra razão que Jesus faz a afirmação em Lucas, no capítulo 21. É na perseverança que vós ganhareis a vossa alma. Porque a riqueza desse tesouro que recebemos dele habita vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, a fim de que sejamos enriquecidos pelo seu amor, mas isso não nos enfatue, não nos torne soberbos, não nos torne prepotentes, mas que ele nos alimente com as suas riquezas espirituais, e isso inteligentemente nos conduza para uma maior dependência do seu amor. Oh, louvado seja Deus pela maneira tão sublime e inteligente com o qual ele nos ama. Porque desejoso de nos enriquecer com os mais profundos tesouros da sua graça e do seu amor, ele assim o faz de uma maneira que isso não nos aliene e não nos entorpeça. Por isso que esse tesouro nos habita em vasos de barro. Louvado seja Deus! Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, Olha que maravilha! Esse é o paradoxo da dinâmica da graça em nós, onde nós vivenciamos as mais diversas expressões do potencial da alma humana na vivência do contraditório, mas ainda assim isso não anula a presença da atuação da graça de Deus em nós. Atribulados, porém não angustiados. Embora a angústia ela não seja algo desconhecido para Paulo, porque o próprio Paulo vivencia processos de angústia relatados aqui no próprio livro de Coríntios. Perplexos, porém não desanimados. Veja como que ele vivencia todas as dimensões daquilo que pela filosofia da psicologia é considerado como negativo, como patologia e como aquilo que precisa ser curado, mas que Paulo passa por essas dimensões entendendo que elas são apenas faces opostas de uma mesma realidade, que não anulam a manifestação principal desse tesouro recebido de Cristo Jesus no coração. Não anula. Versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que Paulo está dizendo aqui, inclusive, trata-se de um arquétipo daquilo que funciona na vida. Naquilo que funciona, enquanto uns morrem, outros adquirem a vida. E isso está extremamente presente no modo como a vida e a natureza funcionam.
O sacrifício do inocente sempre contribui para o despertamento da consciência dos alienados. Né? E Paulo, ele tinha consciência que esse tipo de morte operava nele para que aqueles que o ouviam pudessem ter acesso à vida. E é esse tipo de morrer que por vezes nos visita, de modo que em Cristo Jesus nós perdemos a fobia da morte. Portanto, a morte em Cristo obtém sentido. E esse sentido, ele produz vida até na morte. E é isso que Paulo identifica, de que pelo seu muito padecimento, muitos estavam tendo oportunidade de vida. Se você for olhar isso representado, veja como que isso vai desde a natureza, onde um grupo de bisões, ao atravessar um determinado rio, um deles precisa ser sacrificado pelos jacarés que ficam à espreita. E uma vez que um daqueles gnus seja capturado, todo o demais rebanho consegue fazer a travessia. Veja como esse menino Henry, ele precisou morrer e ser sacrificado pelo espancamento daquele homem adoecido e alienado, para que então pudesse ser suscitada toda uma reflexão de revisão na sociedade em relação à atenção que os pais conferem aos seus próprios filhos. O fato é que o que Paulo enuncia aqui, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, ele está dizendo que nele se replica uma dinâmica do modo como atua o espírito da vida, onde um morreu para que muitos tivessem vida. É assim que funciona o espírito da graça, onde a anulação, onde a tribulação, onde o padecimento de poucos promovem a vida de muitos. E nisso está a operação da graça velada no meio de todos nós. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Olha a simplicidade da coisa. Paulo, ele não disse aqui, eu sinto, por isso eu falo. Não, ele diz, eu criei, por isso é que falei. Eu criei, por isso é que falei. Ele faz uma citação do Salmos 116, no versículo 10, para tipificar a simplicidade do modo como isso opera em nós. Porque a gente vai olhando esse tipo de entendimento e a coisa ela vai ficando tão distante que a gente diz, isso não é para mim. Eu olho para dentro de mim e eu constato tanto medo, tanta culpa, tanta raiva, tantas sensações esquisitas e danificadas, tantos traumas, que isso definitivamente só pode ser para pessoas mais iluminadas, que foram previamente designadas e tiveram uma santa vocação à parte para essas coisas. Mas aí Paulo traz esse entendimento para o nível de uma simplicidade irresistível. Eu criei, por isso é que falei. Simples assim. Eu criei, por isso é que falei. É da ordem de uma decisão que, uma vez tomada, passa a fazer parte do pressuposto básico de leitura e interpretação do sujeito, dele mesmo e acerca da vida.
E é a partir disso que ele vai falando. E aí olha a evolução que ele vai trazendo aqui. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Você sente isso? Não? Independe se você consegue sentir isso, de que todas as coisas existem por amor a você. Isso não é uma proposta para você sentir. E há de ser até que pelo envolvimento desse contexto, de tudo que estamos aqui falando e conversando, pode ser que a sua alma esteja liberando uma pequena sensação de agrado e de conforto. Mas essa sensação, meus amigos, creiam-me, ela não vai resistir a uma segunda-feira, amanhã de manhã. A uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque as nossas sensações e os nossos sentimentos, por natureza, eles oscilam. Eles são altamente reativos ao meio. Mas o que eu estou dizendo aqui não é algo sujeito ao que você sente. É algo disponível para uma decisão em fé. Eu criei, por isso eu falei. E é assim que é. Se hoje eu sinto bem, se amanhã eu já não sinto, amém. Independe daquilo que eu sinto, isso é. Eu creio, por isso eu falei. Porque todas as coisas existem por amor de vós. Ora, por isso, por esse entendimento e por essa razão, olha o versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Que maravilha! Esse corpo externo aqui, ele vai passando pelos seus engasgos, ele vai passando pelos seus entorpecimentos. É exame aqui, é cirurgia acolá, é internação aqui. E quando não é com a gente, são notícias para todos os lados disso ocorrendo, com pessoas ao nosso redor. Mas não desanimamos. Pelo contrário, porque sabemos que ainda que o homem exterior, ainda que essa casca capturada pelas visibilidades dos nossos sentidos, ela se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Esse é a maravilha do paradoxo eterno que vai se formando em nós. O dilatamento da alma, ao mesmo tempo que o arrefecimento desse corpo. Que glória, que maravilha, que mistério inacessível, apenas acessível por um coração disposto a acreditar. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem, elas são eternas. Ultimamente, nós estamos vivendo tempos em que nossas conclusões e nossas concepções, elas estão praticamente guiadas e entorpecidas
única e exclusivamente pelo que os nossos olhos veem. Amedrontados, atemorizados e panicados, estamos imobilizados pelas circunstâncias ao nosso redor. Por outro lado, com isso, eu também não estou querendo aqui afirmar de que uma confiança em Deus, por intermédio de Cristo Jesus, não produz nenhum sujeito ousadamente alienado, como aquele que vai ao pináculo do templo para se lançar lá de cima só por causa da sua confiança de que aos seus anjos dará ordens para lhe tomar pelas mãos e não o deixar cair no chão. Cristo não tentou o Senhor seu Deus, e há uma diferença entre um saudável temor e senso de limite e um pavor panicado, aterrorizado, escravizante, que contamina e polui o nosso olhar, levando a prevalecer dentro da gente a impressão de que estamos sozinhos e jogados ao léu da própria existência. Uma confiança saudável em Deus pode produzir em nós bom senso, de modo a vivermos tranquilos, sem que para isso precisemos violar a verdade e a realidade das coisas, para termos que provar a nós mesmos e a quem nos observa de que nós temos confiança em Deus. A grande verdade é que quanto mais a gente tem que demonstrar, isso é sinal de que a gente não confia. Porque quem busca demonstrar não está interagindo com Deus, está interagindo com o olhar do outro. E aqueles para quem o olhar do outro é um Deus, esses precisam viver demonstrando a sua fé. O que eu estou dizendo aqui é uma confiança que nasce dentro, no coração. E isso pacifica o ser, não levando o sujeito a nenhuma necessidade de demonstração. E, portanto, ele vive de maneira pacificada, sem ter que ficar se jogando dos pináculos do templo para demonstrar a sua fé. É isso o que Paulo quer dizer, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. A minha oração nesse momento é para que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento, o entendimento de cada um aqui, para que consigamos enxergar além do que os olhos capturam, para que consigamos ouvir para além do que os ouvidos alcançam, e para que a nossa fé nos conduza a uma percepção em Deus para muito além do que os nossos sentidos podem produzir. Espírito Santo de Deus, que no meio em muitas notícias de morte, de falência, de desamparo, de derrota, que o nosso olhar se mantenha altaneiro, vendo sentido e significado, crendo no teu amor e por isso não desanimando. Esta é a minha oração para o tempo presente, a fim de que tenhamos olhos e vejamos, tenhamos ouvidos e possamos ouvir a inalterabilidade do teu amor por nós, em Cristo Jesus, ainda que as circunstâncias se mostrem adversas. Eu te peço, meu Deus, que tu levantes as mãos do caído, que tu fortaleças as pernas daquele convalescente, de que tu
possas dar o sopro de vida na alma desanimada, e que tu abra os olhos daquele que se encontra entorpecido pelas muitas informações das visibilidades aparentes, e que tu mostre de que nada está fora do teu controle, e tudo está sendo guiado pelas tuas mãos de amor, e que tu visites cada um com um significado particular, conforme a ação do teu Espírito em nós. Esta é a minha oração para cada um, em o nome de Jesus. Amém, meus amigos. A minha ideia inicial, se vocês lembram, era ler o capítulo 4 e o capítulo 5. Mas o meu receio é de que o tempo se estenda por demais. E eu estarei aqui com vocês de volta, com a graça de Deus, no dia 20 de junho, onde inclusive estaremos celebrando a ceia aqui com os nossos irmãos aqui na sala do Zoom. E eu te convido a estar presente conosco. E nessa ocasião, a gente prossegue a nossa reflexão aqui no capítulo 5, e que tem muito a contribuir como alimento para o nosso espírito.